Tudo bem, pessoal? Beleza? Agora a gente vai falar sobre o mundo do trabalho. Eu vou vendo com vocês os slides e vou fazendo algumas considerações aqui no quadro também. Para começar, pessoal, vamos entender o seguinte: o que é o trabalho? O trabalho é uma atividade intencional, tá? É ela que vai realmente, essa atividade que vai diferenciar os homens, os seres humanos, dos demais animais, tá? Ixi, já escrevi errado aqui, perdão. Intencional, ok? Então, é uma atividade intencional. E por que o ser humano realiza o trabalho? Essa ação direta sobre a natureza. Isso é o trabalho, uma ação direta sobre a natureza. O homem exerce essa ação, ele aprendeu a desenvolver essa ação justamente para manter a sua sobrevivência, para suprir necessidades, para encontrar soluções. E nesse processo de desenvolvimento do ser humano, nós temos uma passagem que é muito importante, vou colocar aqui, uma passagem que é muito importante em uma determinada fase da evolução do ser humano, em que ele deixa de ser caçador e coletor e vai então produzir, né? Se torna sedentário e passa a produzir seu alimento, ele passa a cultivar, a criar e com isso desenvolve técnicas. Com o desenvolvimento das técnicas, o ser humano vai chegar na sociedade civilizada. Então, o trabalho contribuiu com a evolução e com o desenvolvimento do ser humano e também com a organização social até que chegasse a sociedade civilizada. Quando a gente fala de sociedade civilizada, a gente está falando de sociedade organizada. Então, é uma sociedade que tem ali instituições, tem suas regras, ela tem toda a sua forma de funcionamento e existem vários modelos de sociedade civilizada, organizada de diversas formas. E aqui eu vou dar um destaque, obviamente, para a sociedade de classes, tá? Então, aqui um exemplo de sociedade civilizada, sociedade que está organizada com instituições, com relações, com leis, etc., a sociedade de classes. Então, isso aqui é o nosso ponto de partida, só um esboço para nós falarmos sobre trabalho, ok? Então, no primeiro trecho aqui, a gente tem o seguinte: a produção de artigos necessários, ó, a palavra produção de artigos necessários para a sobrevivência do homem, dentre eles o alimento, né, é realizada pela sua ação direta na natureza, por meio do trabalho. O trabalho tem uma natureza transformadora. Por meio do trabalho, o ser humano transforma o meio para que o meio atenda às suas necessidades. E isso mostra que o ser humano não é determinado pela natureza. Porque um animal, por exemplo, ele desenvolve características biológicas com base nas necessidades que ele enfrenta com o meio. Então, se o meio, por exemplo, apresenta diversidades, no processo evolutivo, esse animal se adapta ao meio. O ser humano não. O ser humano não se adapta ao meio. O ser humano adapta o meio às suas necessidades a partir do trabalho, a partir dessa transformação. E isso faz parte de processos educacionais. Então, vamos dizer da seguinte forma: ao longo da história, o ser humano desenvolveu, a partir do trabalho, técnicas, desenvolveu cultura, desenvolveu habilidades, desenvolveu tecnologias. O que precisa fazer ali o ato educacional, a educação como um todo? Precisa repassar essas técnicas, esses conhecimentos para as outras gerações, para que as outras gerações continuem, então, agindo sobre o meio e adaptando o meio às suas necessidades a partir de processos de transformação, ok? Beleza. Vejamos aqui, pessoal. Produção de bens no sistema capitalista. Produção de bens no sistema capitalista. Os bens produzidos pelo trabalho humano não são usufruídos igualmente pela maioria da população. É interessante porque no mundo existe fome, não existe? Então, você pega, por exemplo, relatórios de diversas organizações internacionais e aí nós vamos perceber que existe fome, existe miséria no mundo.
Mas no mundo, a quantidade de alimentos produzidos daria para acabar com a fome. Então, a quantidade de alimentos que os países produzem acabaria com a fome e com a miséria no mundo. E por que isso não acontece? Porque justamente não existe distribuição. Justamente porque os bens produzidos pelo trabalho humano não são usufruídos igualmente pela maioria da população. Enquanto um americano consome 5.000 calorias por dia, uma criança na Etiópia consome 200. Então, nós temos que sempre levar isso em consideração, né? A produção de bens, o homem aprendeu a produzir bens como uma forma de sobrevivência, mas ao longo dos anos ele criou um sistema de produção que não distribui esses bens, que concentra esses bens em alguns grupos, gerando desigualdade, gerando exclusão, gerando miséria para uns e riqueza para outros. A minoria burguesa, que é proprietária dos meios de produção, aproveita-se de tais bens de forma privilegiada. Isso acarreta muitas desigualdades sociais, entre elas a fome e a pobreza. Então a gente está falando aqui, dentre outros problemas, de concentração da propriedade privada, e nós poderíamos ir para N temas, como por exemplo a concentração de terra, que também contribui muito para processos de desigualdade, de concentração de renda, né? E obviamente esse abismo entre os mais ricos e os mais ricos uma minoria, os mais pobres uma maioria, esse abismo vai aumentando cada vez mais. Tranquilo, pessoal? Uma coisa que nós precisamos também considerar aqui, deixa eu voltar, é que nessa sociedade civilizada, quando a gente fala de trabalho aqui, existe uma divisão, tá? Então pense da seguinte forma, numa sociedade mais primitiva, então, trabalho aqui. Uma sociedade mais primitiva, vamos pensar assim, numa sociedade indígena, bem tradicional, lá de 400 anos atrás. Nessa sociedade, o sujeito ele vai aprender, existe o processo educacional, e ele vai aprender os costumes, as habilidades que foram desenvolvidas pelas gerações mais velhas, e essa criança, esse sujeito vai aprender para continuar o que é a manutenção de um grupo, sobrevivência, enfim. Então ele vai se apropriar daquelas técnicas, daquela ciência produzida pela tribo e vai manter o processo de sobrevivência da tribo. Esse processo educativo é muito simples. Por quê? Porque o sujeito, quando chega ali aos 12, 13, 14 anos, ele praticamente aprendeu tudo já. Então, tudo que existe de técnicas, de habilidades, de conhecimentos já foi repassado para a nova geração. Hoje é diferente. Hoje, muita informação, muita especialização, muitas possibilidades, né? Então, o processo educativo ele vai se estendendo cada vez mais. Para formar um sujeito, a gente precisa cada vez mais de anos, né? Da educação básica, da educação superior, das especializações e, obviamente, do meio não formal, daquilo tudo que o sujeito aprende em sociedade, né? Mas, apesar disso tudo, nós temos de forma muito bem clara na sociedade, por exemplo, de classes, a diferença entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Apesar de tudo, apesar das mudanças, apesar das especializações, de toda a transformação, isso aqui persiste. A diferença entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. E o que acontece é que nós temos uma educação voltada justamente para essa estrutura. Esse modelo de educação que atende, né, a massa a partir do ensino profissionalizante e atende uma elite a partir do ensino mais acadêmico, isso foi mais forte em algumas épocas, ainda persiste, mas nós temos objetivos hoje, né, que é justamente romper com essa educação dualista. Então aqui, no caso do trabalho manual, ele é desenvolvido a partir de uma educação profissionalizante. E o trabalho intelectual, que é o trabalho de administração, de gerenciamento, é desenvolvido pela educação acadêmica, ok? E nesse caso, quando a gente mantém essa diferença aqui, nós estamos falando de algo que foi denunciado, por exemplo, na França nos anos 60, 70, por exemplo, por autores crítico-reprodutivistas como Christian Baudelot, Roger Stabler, né,
com a teoria lá da escola dualista. Então, nós temos aqui um dualismo escolar e educacional. Dualismo escolar e educacional. Isso aqui foi muito forte, por exemplo, no tecnicismo, né? Na época do tecnicismo no Brasil, e também em outras reformas do ensino anteriores que previam o ensino profissionalizante para um grupo e o ensino acadêmico para outro grupo. Bem, aqui nós temos uma formação fragmentada, né? Então, uma formação profissional para a realização do trabalho manual ou operacional. Não precisa ser manual simplesmente, né, com as mãos. É manual no sentido de operacional. E o intelectual, que é um trabalho mais administrativo. Então, gera aqui uma desigualdade social e uma fragmentação na formação do sujeito, principalmente aqui. Aqui o sujeito tem uma formação muito pragmática, muito voltada para o utilitarismo, como se ele não precisasse desenvolver uma consciência política, uma formação estética, como se ele não precisasse de uma formação geral para viver de forma digna, não é? Então, como que a gente combate o dualismo escolar? A gente combate o dualismo escolar preocupando-se com a oferta de uma educação integral e integrada. Educação integral e integrada. Inclusive, esse modelo educacional, ele é ventilado hoje, né, dentro do Estado, das autoridades. Por exemplo, a gente percebe nas propostas políticas hoje, óbvio que isso gera controvérsias, a gente precisa estudar de forma pontual, mas quando a gente olha para documentos, para a LDB, para as diretrizes, para pareceres do Conselho Nacional de Educação, para determinados projetos políticos, a gente percebe que essa é a tendência. Olhe, por exemplo, para o Plano Nacional de Educação atual, né, 2014-2024. Então, essa é a tendência, é formar o sujeito na sua totalidade, não formar o sujeito fragmentado, formar o sujeito na sua totalidade. Eu quero o trabalhador, eu quero a mão de obra especializada, óbvio que nós queremos, mas antes a gente precisa formar o sujeito consciente, o sujeito crítico, o sujeito que tem uma formação completa. E esse sujeito que tem a formação completa, ele vai escolher o que ele quer fazer no mundo do trabalho. Então, nós temos que formar para o mundo do trabalho e não para o mercado de trabalho. A formação para o mundo do trabalho é uma formação mais complexa. A formação para o mercado de trabalho é uma formação totalmente fragmentada, não é? Então, aqui está o nosso desafio hoje, superar o dualismo escolar que no Brasil existe desde a educação jesuítica e alcançarmos a educação integral e integrada, beleza? Vamos continuar aqui. Então eu vou misturando essas informações. E um detalhe, hoje, com as mudanças do mercado, a gente precisa desse modelo de formação aqui, tá? Então nós temos hoje aumento de tecnologia e complexidade no mundo produtivo, no mundo econômico. Hoje o sujeito ele tem que ter, por exemplo, competência emocional, ele tem que ter capacidade de comunicação, ele tem que ter formação estética, ética, política, para atuar nesse mundo cada vez mais complexo. Então, nós estamos hoje preparando pessoas, ou pelo menos esse é o desejo, para o mercado, para o mundo do trabalho mais complexo e, consequentemente, para o mercado mais complexo. Isso não quer dizer que o proletariado deixou de existir, muito pelo contrário, ele está aí carregando o país nos ombros. Mas existe também a necessidade de formar mão de obra mais completa, sujeitos com uma formação mais global, total, justamente para viver essa complexidade que nós temos hoje no cenário atual. Bem, um ponto importante, inclusive, que tem a ver com a formação do sujeito, que é a alienação. Então, a alienação do trabalho, a forma de produzir bens do capitalismo, desumanizou o trabalho. Então, qual foi essa forma que desumanizou o trabalho? Por exemplo, as esteiras, as linhas de montagem. As linhas de montagem, por exemplo, o Fordismo. Então, quando a gente fala de Taylorismo, quando a gente fala de Fordismo, que são escolas, né, mais
as escolas mais antigas da administração, o que acontece? Ali havia a proposta de uma produção que fosse eficiente e eficaz. Ou seja, como que a gente aproveita ao máximo a mão de obra, os recursos, para ter o máximo de produção e alcançar a máxima lucratividade. E com isso foram desenvolvidas, por exemplo, as esteiras, as linhas de montagem, o sistema Fordista. Inclusive, quando a gente fala de Taylorismo, nós temos ali um trabalho cientificamente pensado, elaborado, né, com técnicas administrativas, com todo um repertório de gerenciamento para que a fábrica, a indústria prospere. Inclusive, esse repertório, essas técnicas administrativas, elas migraram para as escolas. Então, por muito tempo, por exemplo, no tecnicismo, nos anos 60, 70, as escolas absorvem essas técnicas administrativas e a escola, para ser mais eficiente, ela tem que ser administrada como uma empresa. Mas isso foi superado, né? Pelo menos nos discursos isso foi superado. Voltando para essa questão da desumanização do trabalho, por que desumaniza o trabalho? Porque nós temos ali um trabalho repetitivo e nada criativo. Um trabalho que não respeita a natureza do homem, tá? Então, deixa eu colocar aqui mais bonitinho. Linhas de montagem. Exemplo, né? Fordismo. E aqui nós temos trabalho mecânico. Trabalho repetitivo, sem criatividade, tá? Afastando o operário do objeto que produz, que é o do capitalista. Então, a alienação, ela é isso. Ela afasta o sujeito do objeto que ele está produzindo e tornando o trabalho uma atividade forçada, executada somente para sobrevivência. Vinícius, você pode dar um exemplo? Sim. Imagine o camponês que produz a sua blusa. Então ele pensa como que vai ser a blusa, ele colhe lá o que ele precisa, o algodão, por exemplo, ele confecciona a blusa dele, né? Então ele produz a blusa, ele idealizou uma blusa, produziu e viu ali, essa é a blusa que eu produzi e eu vou usar. Numa linha de montagem, por exemplo, ele aperta um parafuso, ele coloca um componente sem saber qual é o produto que vai sair lá. E esse produto que sai lá na frente não pertence a ele. Ele é apenas um coparticipante da produção desse produto. Ele contribuiu com uma parcelinha desse produto. Então ele não sabe, às vezes, o que vai sair lá na frente, ou se ele sabe, aquilo não pertence a ele, pertence ao dono da indústria. Então aí nós temos a alienação do trabalho. E essa alienação do trabalho gera alienação, também um outro tipo de alienação que diz respeito à alienação do trabalho, que é a alienação social mesmo, que é o sujeito que ele fica tão ali preso a um processo de trabalho de reprodução, repetição mecânico, que ele não tem aquela formação do ser que pensa criticamente, que busca ter consciência das relações sociais. Então ele se torna um alienado na vida social também. Importante, as primeiras décadas do século XX foram palco das grandes crises do sistema capitalista. Os maiores exemplos dessas crises foram a Primeira Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Nova York em 29 e a Revolução Russa em 17, que levou os trabalhadores à primeira experiência socialista vitoriosa no mundo. Então, o que isso quer dizer? Nós estamos falando aqui de um mundo do trabalho que está totalmente organizado com base em valores liberais e capitalistas. Mas esse sistema capitalista vai sofrer um abalo, né? Vai sofrer um abalo com essas crises, principalmente com a crise de 29. Tá? Então aqui nós temos 3 acontecimentos que abalaram o domínio da burguesia, que abalaram o capitalismo e que geraram uma série de pontos de interrogação. Será que esse sistema em que o Estado deixa as empresas à vontade para produzir, será que esse sistema dá certo? Será que com esse sistema a gente consegue realmente prosperar?
porque até um certo ponto, principalmente quando se olha para a sociedade americana, o capitalismo é fantástico, as pessoas têm acesso a bens, produtos, etc. E de repente vem uma grande crise, né, que abala todo esse sistema. Então, há necessidade de se repensar esse sistema capitalista e encontrar um novo modelo de organização. Então, houve aí justamente essa necessidade de se buscar um novo modelo de organização social e econômica. É como se houvesse um diálogo ali, um acordo entre governo, burguesia e trabalhadores. Eles fazem um acordo. Como que a gente pode fazer para que eu, burguês, continue tendo meu lucro, mas para que o Estado também participe melhor da economia, não fique totalmente ausente, e para que o trabalhador também tenha sua contraprestação digna, né? Então vem essa espécie de acordo entre essas três partes. E surge então nesse novo modelo o estado de bem-estar social. Então surge aqui o estado de bem-estar social, que é um estado que está preocupado agora com a garantia dos direitos sociais, oferecer direitos sociais à população, oferecer direitos sociais ao trabalhador, ok? E como que nós fazemos isso? É o Estado que vai arrecadar e vai repassar. Então, o Estado vai garantir educação, saúde, trabalho, moradia, previdência, lazer, etc. Para todos. São as políticas universais, ou seja, educação para todos, saúde para todos. O estado de bem-estar social vai ajudar agora a população a ter uma vida mais digna. Então, o trabalhador tem o emprego dele, ele tem a contraprestação dele pelo trabalho e ele tem, por exemplo, ali leis que dão mais respaldo para essa relação, que dão mais garantias para essa relação. E fora da empresa ele também tem outros direitos que contribuem para que ele tenha uma vida digna. Mas não vamos nos esquecer de que isso gera um custo para o Estado, não é? Isso gera um custo para o Estado. Então as lideranças sindicais renunciariam ao socialismo, mas teriam a garantia de pleno emprego para os trabalhadores. A burguesia, por sua vez, teria seus lucros reduzidos, asseguraria o crescimento econômico, mas em compensação receberia a garantia do funcionamento do sistema capitalista sem grandes conflitos, até porque os conflitos abalam o sistema capitalista. E caberia ao Estado redistribuir recursos para financiar a educação, a saúde, a assistência social e vários direitos aos trabalhadores. Então a gente tem o estado de bem-estar social. Qual é o problema? O problema é que isso custa. E a partir dos anos 70 até os anos 80, a gente percebe em vários países, principalmente nos países mais pobres, aumento de inflação, aumento dos custos do Estado, aqueles serviços que estão previstos em lei não são cumpridos, não são efetivados. Então o sujeito tem direito à saúde, mas ele tem que enfrentar filas enormes para ter garantia de atendimento. O sujeito tem direito à educação, mas entra em escolas capengas. Por quê? Porque o Estado já não consegue mais garantir com qualidade esses serviços, esses direitos sociais, efetivar os direitos sociais para todos. E a economia também vai trazendo alguns problemas, né? E aí existem uma série de questões econômicas que nós não vamos discutir, mas a economia apresenta ali inflação, desemprego, crise, menor arrecadação do Estado, com isso o Estado não consegue garantir os direitos que estão previstos, etc. E surge a necessidade de mais mudanças. Eu não sei se eu coloquei aqui para vocês, que é a reestruturação capitalista. Tá? Então agora, nesse momento, principalmente ali por volta dos anos 70, vem o quê? O neoliberalismo. O neoliberalismo. Contrariando o estado de bem-estar social e prevendo uma diminuição de gastos do Estado. Inclusive, o que acontece nos anos 80, porque países como o Brasil, México, Argentina se tornam grandes devedores do FMI. Né? Para manter a sua sociedade, precisam emprestar dinheiro o tempo todo, se tornam devedores. E o FMI lança uma espécie de uma cartilha. Ó, seguinte,
Vocês devem para mim, eu vou continuar ajudando desde que vocês sigam essa cartilha. É uma cartilha neoliberal. No Consenso de Washington, por exemplo, em 1989, você pode pesquisar, essa cartilha é lançada. E trata-se de uma cartilha neoliberal. O que o Estado precisa fazer para se manter? Para pagar suas contas? Ele precisa privatizar, ele precisa cobrar mais impostos, ele precisa diminuir gastos. Diminuir gastos da educação, da saúde, enfim. É o Estado mínimo. Então, o neoliberalismo prevê o Estado mínimo. Hoje, eu não sei se vocês percebem isso, né? Mas, por exemplo, no governo Temer nós tivemos uma PEC de congelamento de investimentos na área social, de gastos públicos. Então, nós temos um congelamento aí. Não pode, o Estado não pode fazer investimentos, distribuir muitos recursos para as áreas sociais por causa desse congelamento, para economizar, para cuidar ali das questões, por exemplo, macroeconômicas. Então, nós vivemos essa realidade ainda, não é? A doutrina neoliberal, então, ela vai se reforçar aqui. As ideias neoliberais pregam a manutenção de um Estado forte para quebrar o movimento sindical e garantir a estabilidade monetária. Então vejam a preocupação, né? Estabilidade monetária. A preocupação econômica é tão grande que a gente percebe até um ciclo vicioso. O Estado começa a privilegiar muito grandes empresas, grandes monopólios, bancos, em detrimento das áreas sociais. Um Estado mais rigoroso no controle dos gastos sociais e um Estado tímido na intervenção econômica. Ou seja, a intervenção econômica ela passa a ser muito pequena, o Estado volta a abrir as portas para as empresas para gerenciarem a economia. Pilares fundamentais da gestão macroeconômica neoliberal: privatizações, desregulamentação das atividades econômicas e sociais baseadas na superioridade da eficiência do mercado em relação ao burocratismo estatal. Tá? Então, uma empresa, por exemplo, privada é mais eficiente, ela gera lucro, né? É diferente do burocratismo estatal que gera custo para o Estado. Reversão de padrões de proteção social conquistados nos estados de bem-estar social após a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, programas de educação, saúde, habitação, seguro-desemprego para todos. Muitos desses programas são suspensos ou há mudanças neles. No Brasil, foi um pouco, talvez, diferente isso, porque apesar de um momento de privatizações, de arroxo fiscal, etc., surge um determinado momento com o Partido dos Trabalhadores em que os direitos sociais eles vão voltando. Então a gente vê vários programas habitacionais, uma série. No entanto, corrupção associada à má gestão do dinheiro público também fez com que esses programas fossem um pouco capengas em alguns setores, não é? Bom, pessoal, aqui nós temos a ideia de que o Estado é ineficiente. Tá? Então, para existir eficiência econômica na sociedade, no mercado de trabalho, é preciso privatizar, é preciso passar as instituições para o domínio privado. Tá? O Estado é ineficiente e o que realmente garante sucesso para a sociedade, o que garante realmente o bem-estar é o livre mercado. Para essa postura neoliberalista aqui. É o livre mercado que realmente é capaz de garantir o bem-estar social. No entanto, a gente está percebendo uma economia cada vez mais complexa, muita dificuldade em todos os países de garantir esse bem-estar social a partir apenas do mundo privado, sem uma mão do Estado. E, na verdade, as desigualdades sociais têm aumentado bastante em todas as sociedades. Okay? Vou fazer uma pausa e a gente vem aqui para a última parte para falar sobre educação e trabalho.